chegamos à conclusão que nós precisaríamos de uma ala exclusiva para aquilo. Isso é uma doença de alto potencial de contaminação, e nós temos um hospital muito grande, com muitos idosos, com alas muito diferentes, setores de oncologia, clínica, cirurgia. Então, vamos criar uma ala própria. Criamos um covidário. A prefeita me fez o convite para coordenar o comitê, para que pudesse o secretário de saúde ter fôlego também, porque ele tinha outros afazeres, ele tem que manter a cidade na parte de saúde. Nós temos poucos hospitais em Sorocaba, você sabe disso. Nós temos cada vez menos leitos públicos. Então, qual foi a minha preocupação? Blindar os outros hospitais, eles pudessem continuar atendendo o que era para ser atendido. O que aconteceu em janeiro, fevereiro, março? Por que teve aquele boom? Primeiro, que aumentou o número de casos muito. E por quê? Motivado porque em outubro, novembro e dezembro nós tivemos uma diminuição muito grande. Quando que a cobra nos pica? Porque cobra sempre pica. É quando nós achamos que ela não vai nos picar mais. Nós relaxamos. Nós não guardamos a devida distância da cobra. Ela nos pica. Foi o que aconteceu. Nós temos uma grande massa, um contingente de população jovem e obesa. E daí eles começaram a ser contaminados. E entre jovens se difunde muito fácil, porque a aglomeração é constante entre os jovens. Os idosos não. Por isso que em janeiro, fevereiro e março começou esse grande aumento, esse afluxo de maior quantidade de pessoas precisando de internações. Nós tivemos essa fase ruim. Ela não vai se repetir, na mesma proporção, não. Mas outubro está chegando, o período de 6 meses da vacinação do idoso já está estourando aí. Nós vamos ter esse aumento no número de casos. Da mesma forma que a vacina não é 100% eficaz, certo? De uma forma geral, ela também não é para as variantes, para as variações. Por quê? Primeiro que ela vem de um tempo anterior. E nós vamos ter tanto o idoso quanto as crianças. A criança não foi vacinada, o idoso está no final do período que a vacina tem uma certa garantia. Então isso vai ter que ser, por isso que tem que se manter a guarda. Estamos aqui com o Dr. Fernando Brum. Ele é médico, é diretor técnico da Santa Casa desde 2017 e foi o coordenador do Comitê de Combate ao Coronavírus em Sorocaba desde o surgimento da pandemia, em março, mais ou menos, de 2020, até o final do ano passado. Eu gostaria que você fizesse um retrospecto desse período, né? E também de como foi o enfrentamento na cidade de Sorocaba, que você estava à frente do comitê de enfrentamento, né? Os desafios enfrentados, as dificuldades enfrentadas, e o que Sorocaba, como que Sorocaba se comportou nesse período, assim? Como que o senhor avalia o comportamento da cidade como um todo, né? Das autoridades, da população? Obra perfeita e sozinha, exclusivo só de Deus, né? Os homens só conseguem em conjunto, em comunidade. Então, acho que foi uma ação conjunta. Existe uma máxima filosófica popular que diz que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não é isso? Sim. Quando veio o advento da doença, em final de 2019, lá na China, nós temos um gestor na Santa Casa, chama-se Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, que é uma pessoa que está acima do tempo. Tá? Existe esse tipo de ser humano. Não é que ele seja melhor. São seres humanos que aparecem de tempos em tempos para que possam fazer pelos outros. Muitas vezes não fazem nem para eles mesmos, que é a grande maioria, né? É o caso do Padre Flávio. Ele sempre está além do seu tempo. Sim. Então, já em janeiro, nós conversando, chegamos à conclusão que nós precisávamos já nos adiantar.
preparar a Santa Casa. Porque o mundo hoje está conurbado, né? Está conturbado, mas também conurbado. Hoje, para você ir da Europa à América, é 8 horas de voo. Ou seja, não teria por que a doença não chegar aqui. Se chegam até produtos da China, quanto mais as doenças chegam em qualquer lugar do mundo. Então, começamos a nos preparar. Preparamos uma ala, chegamos à conclusão que nós precisaríamos de uma ala exclusiva para aquilo. Isso é uma doença de alto potencial de contaminação, e nós temos um hospital muito grande, com muitos idosos, com alas muito diferentes, setores de oncologia, clínica, cirurgia. Então, vamos criar uma ala própria. Criamos um covidário. E para você ver como Deus é bom. Deus sempre protege aquele que está com o pensamento altruísta, que quer fazer pelo outro. Nós solicitamos ao financeiro, que é uma pessoa extremamente responsável na Santa Casa, que cuida da parte financeira, que precisaríamos de 7 respiradores para concluir 10 leitos. Tá? Deixar pronto 10 leitos de UTI. Já sabemos que teríamos dificuldade em encontrar respiradores, questão de oferta e procura. Ela mandou um e-mail para se providenciar isso, e o e-mail foi duplicado. A pessoa que recebeu entendeu 14 e providenciou 14. Com alguns que nós já tínhamos, ou seja, nós passamos a ter 20. Você vê como Deus age de uma forma, né? Que as pessoas muitas vezes não estão atentas a isso. Então, assim, nós começamos com 20 leitos, nós já tínhamos tudo pronto. Era só dar o start. E o start foi dado. Demorou, Sorocaba demorou para entrar, graças a Deus, né? A pandemia já estava em março, já tinha começado em fevereiro, no Rio de Janeiro, São Paulo. Pandemia não, alguns casos, Sorocaba nada. E eu lembro direitinho, daí numa entrevista para a TV Câmara, eu falei, isso era março. Eu falei, não, a doença vai ser aqui igual H1N1, junho, julho e agosto. E foi exatamente isso. Só que nessa nós viemos nos preparando. A prefeita me fez o convite para coordenar o comitê, para que pudesse o secretário de saúde ter fôlego também, porque ele tinha outros afazeres, ele tem que manter a cidade na parte de saúde, não é só Covid. Então, aí que entra aquilo que eu falei, ninguém faz sozinho. Então, foi uma associação de atos, de atitudes, de troca de conhecimento, porque ninguém estava sabendo bem a doença, nós estávamos aprendendo. E foi essa divisão de conhecimento. E com isso foi-se conquistando espaço, fomos abrindo leito. E quando se criou o programa, o plano de contingência, qual que era a ideia, Zé Carlos? Manter a Santa Casa como referência, porque ela tinha o seu convidário, vamos dizer assim, espaço isolado, tudo foi preparado, foi feito toda a parte de fluxograma para isso, funcionários exclusivos, médicos exclusivos, enfermeiros exclusivos, tudo para que se não se propagasse para dentro do resto do hospital. Ao mesmo tempo, o que foi minha preocupação? Nós temos poucos hospitais de Sorocaba, você sabe disso. Nós temos cada vez menos leitos públicos. Então, qual foi a minha preocupação? Blindar os outros hospitais, eles pudessem continuar atendendo o que era para ser atendido, deixar a Santa Casa como referência, porque nós tínhamos essa ala exclusiva, protegida, e com isso as pessoas pudessem continuar seus tratamentos, porque senão ia parar a cidade, as pessoas iam morrer mais de outras doenças do que do Covid, ou iríamos contaminar todos os hospitais. E funcionou, e foi funcionando direito. Tá? Aí entra outra pergunta que você me fez, do compromisso da população, da colaboração. Olha, acho que o Sorocabana demonstrou compromisso e colaboração do início, do meio e continua. O povo colaborou e ele recebeu esses próximos benefícios. Tivemos perdas, tivemos óbitos, lógico que tivemos, todo mundo teve. Mas nós não tivemos falta de leito, nós não tivemos paciente sem atendimento, não tivemos paciente sem respirador. Tudo isso veio no seu tempo, mas graças ao trabalho conjunto de todos os envolvidos nessa gestão. No momento atual, nós tivemos agora, no começo do ano, acho que março, fevereiro, um aumento, né, do número de casos, né, que
que gerou a chamada fila da internação, né? E, e foi, durante algum tempo, tivemos um aumento, antes que a vacina chegasse, começasse a surtir efeito, né? É, como que foi esse ano aqui, particularmente, que teve esse pico, e agora, como que está o momento atual do combate à pandemia? Em termos de Santa Casa, em termos de internações, de contágios? Tá, eu vou responder a sua pergunta da forma invertida. No momento atual, nós temos uma taxa de ocupação muito baixa perante o que já foi, tá? Janeiro, o que aconteceu em janeiro, fevereiro, mas por que teve aquele boom, né? Primeiro que aumentou o número de casos muito, e por quê? Motivado porque em outubro, novembro e dezembro nós tivemos uma diminuição muito grande. Ou Sim. seja, quando que a cobra nos pica? Porque cobra sempre pica. É quando nós achamos que ela não vai nos picar mais. Nós relaxamos, nós não guardamos a devida distância da cobra. Ela nos pica. Foi o que aconteceu. Movido pelaquela sensação de que já acabou, isso é no país inteiro, no mundo inteiro, tá, Zé Carlos? Não foi de Sorocaba, não. Não há uma crítica de forma alguma, tá? Houve um relaxamento de todos os setores, tanto do setor público, do privado, dos gestores, da população, achando que isso acabou, acabou. Que é a mesma sensação que talvez nós tenhamos agora, motivados pela vacina. É uma outra situação, tá? Que foi acontecendo nos Estados Unidos, Europa. Por isso, ou eles também, em janeiro e fevereiro, enfrentaram essa fila. Houve perda assim, de pessoas sem assistência. Isso foi no mundo inteiro. Não foi privilégio de Sorocaba, não. No mundo inteiro. Teve, infelizmente, essa situação. Eu preciso de um leite e não tenho. Tá? Mas motivado por isso. E uma outra situação diferente, distinta da pandemia em 2020, que já era esperado, eu particularmente já preconizava isso, insistia nisso, que no início da pandemia a população atingida era os idosos, tá certo? Mas a população idosa no Brasil é um número menor do que na Europa e Estados Unidos. Mas nós temos uma grande massa de população jovem, que até aquele momento não tinha sido comprometida, não tinha sido atingida. E o jovem, você sabe, você já foi jovem, já foi jovem. Tá Nós nem temos aí. um, nós temos um grau de percepção das coisas diferente, nós somos É, jovens. A morte é uma coisa muito distante para nós é jovens. inquebrantável, né? Tem, e tem que ser assim, É, tá certo? Porque quem muda o mundo é o jovem, não é mais o idoso. O idoso não muda nem de cadeira mais, está no mesmo lugar. É. Então, Zé Carlos, aconteceu isso. Começou o quê? Contaminar o jovem. E o jovem, infelizmente, hoje, no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que nós respondemos por é o terceiro país do mundo em obesidade, tá? Você até vai falar, até vou fazer um adendo, nossa, mas um país com uma linha de pobreza grande e obesa? Sim, porque o que acontece com a população quando tem baixa renda? Um alto consumo de carboidrato, que é mais barato. se alimenta Isso mal. engorda, se alimenta Come mal, errado. engorda. Não é que se alimenta mal, come errado, né? É porque é o Come... alimento mais barato. Sim. Então, nós temos uma grande massa, um contingente de população jovem e obesa. E daí eles começaram a ser contaminados. E entre jovens se difunde muito fácil, porque a aglomeração é constante entre os jovens. Os idosos não. Eles respeitaram e respeitam até hoje, eles continuam isolados. No máximo, dá uma fugidinha para ir no supermercado, né? Que era o passeio do idoso. Ou numa Sim. casa lotérica, arriscar um jogo ou pagar uma continha. Mas era raro. O jovem, não. Eram festas clandestinas, baladas. Isso aí não parou. Tá? Por isso que janeiro, fevereiro e março começou esse grande aumento, esse afluxo de maior quantidade de pessoas precisando de internações. Nós tivemos essa fase ruim na nossa história. Ela não vai se repetir na mesma proporção, não.
Mas outubro está chegando, o período de 6 meses da vacinação do idoso já vai tá estourando aí. Nós vamos ter esse aumento no número de casos, possivelmente em outubro, final de setembro. Primeiro que é mês da polinização das árvores, as doenças respiratórias se transmitem de uma forma muito mais fácil, tá? Isso já é regra, isso já é conhecido. E nós vamos ter tanto o idoso quanto as crianças. A criança não foi vacinada, o idoso está no final do período que a vacina tem uma certa garantia. Então isso vai ter que ser, por isso que tem que se manter a guarda. O hábito Agora, não pode parar. e aí entra a questão da variante Delta, né? Quer dizer, já está entre nós. São autóctones, né? Ou seja, adquiridos na cidade, né? Não são pessoas que vieram de fora com a variante, né? Então, e aí tem uma série de dúvidas das pessoas que eu gostaria que o senhor. A gente lê em vários lugares, tem muitas referências de imprensa, às vezes estudos que são feitos, mas o que já se sabe sobre essa variante? Ela, por exemplo, quem está vacinado com com as duas doses, quem está vacinado com uma dose, qual o grau de proteção contra ela e o grau também de agressividade dela com relação à pessoa que está já vacinada com uma dose ou com duas doses. Tem esse quadro? Tem. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma variante. Né? É uma mutação do vírus. É como se o vírus fosse nós evoluindo. Tá? Com mais conhecimento, eu vou aumentando a minha classe de cultural. É isso daí. Tá? O vírus é um parasita. Ele não existe por si só por muito tempo, diferente das bactérias. As bactérias, elas existem por si só. Ok? Elas não precisam da gente para terem vida. Os vírus, sim. Eles são seres intracelulares, que chamam. Fora da casinha, eles morrem. A casinha é a célula. Tá bom? Então, quando eles entram na minha célula, eles começam a se multiplicar. Só que eles não entram só nas minhas células. Eles entram na sua, na do outro, na do outro, na do outro. E cada um tem uma carga genética. Cada um vai dar para o vírus uma coisa diferente. E aquilo ele pode pôr para dentro da genética dele também, o código genético dele. Ele continua sendo o mesmo vírus, só que com carinhas diferentes. Fez várias cirurgias plásticas. Ele está melhor, está mais bonitinho. No caso, está mais forte. Sim. Tá certo? A vacina, quando foi feita em 2020. Esse vírus já mudado em algumas partes dele ainda não existia. A vacina foi para combater o vírus, o Covid-19. E ela prometeu, e até que cumpriu, conseguir combater dentro de 60%, 70%. Ela está cumprindo aquilo que foi prometido. Mas daí apareceu esse danadinho novo aí, tem cabelinho diferente, tem uma forma diferente. É ele, só que um pouquinho diferente. A vacina pega, ou seja, ela ensinou o seu anticorpo, que é a função da vacina, a falar assim, ó, tá vindo um vírus aí. Seu anticorpo fala, é o Covid-19, combate. Mas se o anticorpo der uma bobeadinha, desculpa eu estar falando assim como se fosse criança, mas aqui acho que é a forma que as pessoas entendem, bom. tá? Seu didatismo Tá? é excelente. Mas ele não era de cabelo liso, esse aí tem cabelo caracolzinho. Acho que não é ele. Não E é aí que drible, ele entra na sua célula, tá certo? Aí você fala assim, por que ele tem sintomas diferentes? Porque ele é o mesmo vírus, só que com coisas diferentes. Aquele sintoma clássico dele, ele já abandonou. Não espere reconhecê-lo pela tosse, pela queda do estado geral, pela perda do paladar, aquelas coisas. Esse vírus mudado, não. Ele vem disfarçadinho como um resfriado comum. E agora nós estamos na época do resfriado comum. Tá? Então, eu não sei se eu estou com resfriado comum ou não. Eu não estou falando que você tem que sair correndo porque está espirrando e ir lá no médico. Não é isso. Tá? Da mesma forma que ele pode vir só como resfriadinho comum, e eu falar, é um resfriadinho comum, eu não dou muita bola,
e ele me leva a complicações. E essa é a variante Delta. Ele tem sintomas um pouco diferentes, um pouco mais comuns. Aquilo ficou no passado. Tá? E ele tem um detalhezinho, ele não dá muita bola para algumas pessoas, tá bom? Que já foram vacinadas. Ele fala assim, ó, se você foi vacinado ou não, eu vou entrar na sua célula do mesmo jeito. Não é Você não... geral isso, né? Não, é Não é uma geral. população menor. É uma população É um menor. número menor de vacinados que Isso. E continuam mesmo... suscetíveis. Né? Isso, exatamente. Tá? É aquilo. Tem gente que tem resfriado todo ano, tem gente que só tem a cada 3 anos, tem gente que toma vacina e não pega mais, tem uns que tomam a vacina da gripe e continuam ficando gripado. Porque cada ser é um ser. É aquilo. Eu vou no bingo, todo mundo tem uma cartela, mas eu não sei qual que vai ser a vencedora. Ou seja, eu tomei a vacina, você tomou a vacina, eu já tive a doença, acho que eu tenho desculpa, eu não sei quem vai ser premiado. Como eu não sei quem vai ser premiado com a doença, todos devem fazer o quê? Se proteger da mesma maneira. Tudo bem? E que a variante me pegue, mas como um resfriadinho comum, porque ela também tem uma diferença muito grande das outras. Alguns pacientes, quando a pegam de uma forma muito grave, muito rápida. Entre esses vacinados que, vamos dizer assim, pegaram a cartela do bingo, né? Errada, né? A cartela foram, Não né? premiada. Não foram despremiados, né? Isso. Ela tem ela pode ser letal para essas pessoas? Pode. É. Da mesma forma que a vacina não é 100% eficaz, certo? De uma forma geral, ela também não é para as variantes, para as variações. Por quê? Primeiro que ela vem de um tempo anterior. Tá certo? A variante Delta vem de novembro, outubro, novembro, dezembro. Alguns, eles têm esse conflito de informação. De 2020. A vacina já está lá do meio de 2020, do meio para frente. Segundo os estudos, segundo os próprios laboratórios, nós temos que acreditar neles, infelizmente, eles dizem que a AstraZeneca promete uma proteção contra a variante em torno de 67%. Variando de 61 a 73, está naquela faixa. A Pfizer bem mais alta, em torno de 83%. A Coronavac um pouco menor. Daí que está essa guerra entre vacina. Eu tomei Coronavac e você está virando um marketing, sabe? Tipo assim, Sim. puxa, eu tenho Fusca, você tem um carro melhor. Gente, não é isso. Todas as vacinas têm o seu grau de eficácia. Não fiquem comparando vacina. Senão acontece o que está acontecendo, pessoas tentando mudar de fila, sabe aquele negócio? Essa fila aqui vai ser melhor. Vou esperar chegar a Pfizer. É. Todas as vacinas têm o seu grau de eficiência, mas têm também seus graus de complicações. Nós precisamos lembrar que cada um é um ser. Eu não sei como eu reajo a uma vacina. Tá? Então, não tente contrariar a natureza. É seu dia de vacinar, não importa qual seja, não importa que é uma vacina. Você vai ter uma certa proteção, você vai ganhar a capa de chuva, como eu já falei, tá bom? É uma proteção a mais para você, mas isso não quer dizer que eu vou sair na tempestade. Tem aglomeração? Eu não vou, mesmo vacinado. Tudo bem? É um chuviscozinho? Tá, é uma ida na rua, eu trabalho, vou lá, mas eu não vou sair na tempestade. Eu vou continuar me protegendo. Porque eu não sei até quanto essa vacina me segura. Compreendeu, Zé Carlos? Então, a vacina protege? Protege, sim. Mas não tenham a falsa ilusão que ela protege 100%. Gente, isso não existe. Nesse caso do Covid, não.